O NTCB divulgou novas informações do acidente com o MD-11 da UPS e o modelo em si foram aterrados também sem nenhuma surpresa. Vou te contar que foi da FedEx e da UPS. Como eu havia comentado, os gravadores de dados da aeronave foram recuperados e estão sendo, claro, analisados. E já tem alguns dados que foram divulgados de forma extraoficial pelo NTSB, eu vou te contar nesse vídeo. As pás do motor já foram recuperadas no local onde caíram dentro da região do aeroporto, assim como, claro, o motor número 1, que caiu da asa esquerda, onde será profundamente analisado toda essa parte do motor. Os dois dados bastante importantes que foram divulgados são da altitude alcançada pelo jato, 475 pés, mas em relação ao nível do solo, 100 pés, coisa ali de 30 metros mais ou menos, que seria uma altura ali de um prédio de 10 andares, só para você ter uma noção da altura que ele atingiu. Essa informação ainda é extraoficial, mesmo assim é uma informação muito válida, são diversas gravações em vídeos dos segundos finais do acidente, a gente consegue ter ali uma noção que a colisão do jato também foi já mais baixo, né? Já caindo ali, na verdade, na fiação elétrica, especialmente naquele vídeo muito impressionante. Eu fiz um vídeo 2 dias atrás mostrando esse último vídeo. É uma altura ali de um poste comum, ou seja, já estava na parte final da queda. A outra bastante importante é que 37 segundos após o piloto dar potência no MD-11, o gravador registrou um alarme que continuou por 25 segundos. Foi utilizada até uma outra expressão chamada persistent bell, algo como sino persistente. É alarme, né? Eles só trocaram a palavra para ficar mais leve, mas seria, no caso, alarme. E como tudo é muito recente, nada foi revelado em relação a qual seria esse alarme, mas a gente acredita que seja de indicação de fogo no motor. Ainda não foi divulgado que alarme que seria esse. Essas informações foram divulgadas bem rápidas porque o acidente aconteceu não muito longe da sede lá, onde são analisados, no caso, esses dados. André, mas por que os pilotos não abortaram a decolagem? Muita pergunta sobre isso. Primeiro, que somente os dados vão trazer a verdade sobre essa tragédia e os pilotos são treinados para lidar com situações de emergência. Quando um avião atinge uma certa velocidade, sem falar termo técnico aqui na decolagem, ele não tem como voltar mais. Ele literalmente precisa decolar, pois é mais seguro, ele teria mais chance do que abortar uma decolagem, e sim, é o procedimento que deve ser seguido. Está no manual do fabricante e é treinado para se fazer assim. Outro fato muito importante é justamente essa questão do suporte do motor, ou pilone, que eu te contei no vídeo anterior. A maior parte estava presa ainda ao motor que caiu, inclusive com outras partes que foram encontradas no solo ali do aeroporto. Isso também liga um alerta nessa investigação. É óbvio que tudo será investigado, desde a saúde mental dos pilotos, a manutenção, tudo. Só que, claro, a manutenção vai ser, eu acho que o foco principal dessa investigação. A manutenção, questão de possível fadiga nos componentes, toda essa parte. Foi divulgada até uma imagem aérea do local do acidente, gente. É simplesmente devastadora a imagem. Eu fiz um shorts ontem, estou colocando as imagens completas para você dar uma olhada em Full HD. Parece que foi um cenário de guerra, onde é possível notar ali a distância para a pista e a queda até alguns metros mais à frente. Caiu ali tinha espécie de um ferro velho, poderia ter sido bem pior do que já foi. Bom, e sem nenhuma surpresa, tanto os 27 MD-11 da UPS quanto os 29 da FedEx foram aterrados. Alguns já até estavam parados. A Western Global ainda possui 4 unidades que devem ser aterrados em breve, de um total de 60 aeronaves, das quais foram produzidas 200 aeronaves MD-11 em toda a história. Ainda tinha bastante aeronave voando. E o MD-11, gente, ele é utilizado no setor somente de carga hoje justamente devido aos altos custos com combustível. Mas carga é um negócio muito mais rentável do que se voar com passageiros, portanto, ainda fazia muito sentido, no caso, muito sentido você manter esse jato operacional. Quando eu falo sem surpresa, pois atualmente é mais comum essa questão de aterramento de aeronaves após uma tragédia. Só para você ter um exemplo, em 1974, um DC-10 da Turkish Airlines fez simplesmente 346 vítimas quando a porta do compartimento de carga abriu em pleno voo. Resumão, erros no projeto contribuíram para essa tragédia. O pior é que menos de 2 anos antes,
aconteceu a mesma coisa com o DC-10 da American Airlines. A porta abriu, de carga no caso, em pleno voo, mas felizmente nesse caso o piloto ainda conseguiu pousar em segurança e não teve nenhuma vítima. A preocupação com segurança naquela época na aviação era bem menor se comparado com hoje em dia. O DC-10 ele foi aterrado, mas somente em 1979, depois do América 191. Somente depois disso, mais aí de 5 anos, diversos incidentes menores, tá? Alguns maiores, mas sem vítimas, e foram aí pouco mais de um mês da aeronave aterrada. E por que não aterraram agora, recentemente, o Boeing 787 após a tragédia do Air India? Bom, em partes até foram apenas os aviões da própria Air India, só que não encontraram nenhum problema em relação aos motores. Até da forma que aconteceu esse acidente, as duas imagens que a gente tem, pela quantidade de 787 já voando pelo mundo há muito tempo sem nenhum histórico, não teria razões para este aterramento. O caso mais recente é do Max, que agora sim deveria ser aterrado justamente após a primeira queda, a do Lion Air, principalmente porque era um avião novo, não tinha muitos voando no mundo. Só que no caso dos Max, eles aterraram depois que o FAA, entre aspas, percebeu a semelhança entre os acidentes da Lion Air e depois da Etiópia alguns meses depois. Só que aí já era tarde demais. Tanto que o Max ficou, acho que coisa de 18, 19 meses aterrado. Foi muito tempo. E esse aterramento atual dos MD-11 também não é nenhuma surpresa, inclusive a pedido da própria Boeing. E nem é questão de idades das aeronaves. Muitas delas estão acima dos 30 anos, mas sim pela semelhança que aconteceu em relação ao América 191. Eu falo especificamente da parte da queda do motor, ok? Eu te contei que os problemas do DC-10 foram corrigidos no projeto do MD-11. Mas mesmo assim, foi a coisa certa a se fazer nesse momento. Claro que FedEx e UPS vão sofrer nesse momento com tantas aeronaves aí fora de serviço enquanto aguardam as chegadas das novas aeronaves para substituição dos três jatos. A FedEx vem trocando já para os mais modernos e eficientes Boeing 777F e a versão cargueira, o 767F. Mas como carga, vamos falar assim, não reclama, é muito melhor você atrasar uma entrega do que ter outro motor caindo de algum MD-11 devido a algum procedimento de manutenção, de peça que não foi certificada e utilizada. Gente, o avião não é igual carro, que você pode fazer gambiarra ali. Tudo é documentado. Você não pode colocar uma peça que não é homologada pelo fabricante no avião, porque literalmente pode cair o avião. É bem diferente, é tudo muito homologado, escrito no caderninho ali. Não é essa vida louca não, especialmente se tratando, claro, de aviação comercial. A vida da UPS é um pouquinho mais complicada, ela tem ainda 52 aeronaves A300 que não são tão eficientes em relação ao consumo de combustível, mas com uma idade média ainda baixa para o mercado cargueiro. Tem alguns 757, são um total de 75 ainda, alguns já chegando aos 40 anos de uso e muitos ciclos, dependendo da aeronave, justamente porque ela tem um alcance menor, então ela faz um ciclo, ela tem mais ciclos durante o dia. Ciclo é um pouso e uma decolagem, beleza? Essas aeronaves que realizam mais voos longos, tipo o 777 até o 767, eles têm menos ciclos, portanto, mesmo com uma idade mais avançada em relação ao ano de fabricação da aeronave, tem uma vida mais longa, que é um exemplo muito claro disso, porque ainda se utiliza a MD-11, que faz voos longos. O 57-1419, que é um KC-135 Stratotanker da Força Aérea Americana, ele foi entregue em 1957 e continua voando até hoje, com mais de 67 anos de operação. Mas ele não é um avião comercial que faz voos, diversos voos por dia, portanto ele tem menos ciclos. Os MD-11 devem sim voltar a voar depois das inspeções, com uma previsão de aposentadoria lá para o ano de 2032, portanto daqui a uns 7, 8 anos mais ou menos, quando a Boeing conseguir entregar todos os outros cargueiros. Já era prevista a substituição dos MD-11, assim como a FedEx aposentou não faz muito tempo os seus DC-10. Beleza? Essas são as últimas novidades em relação ao caso da UPS. Aeronaves MD-11 então aterradas. Se não voltar a voar, minha gente, rapaz, quem viu, viu, quem não viu, não vai ver mais. Quero aproveitar e lembrar aqui no finalzinho do vídeo, para não atrapalhar o seu conteúdo, do meu serviço de assessorias de viagens. Estou fazendo grupos de viagens para viajar, onde eu vou ser o líder
dessa viagem. Também, se você quiser um roteiro personalizado, você fala comigo, entre outros serviços, tudo relacionado, claro, a viagens. Eu só não faço emissão de passagens e hotéis, beleza? Mas basta entrar em contato para a gente poder conversar um pouco mais. Eu tenho grupos de viagens para a América do Sul, para a Rússia, para o Irã, para a Turquia e para a China no momento. É só você chamar para se unir ao nosso grupo de viagem e fazer uma viagem sensacional. Então é isso, gostou do vídeo, gostou do canal, deixa um like, inscreva-se e até a próxima. Tchau!